Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Testemunhas de acusação prestam depoimento na comissão da Câmara do Rio, que conduz o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Algumas coisas ficaram sem respostas. A própria Maria Elisa, o que gerou dúvida, né, ali é que o procurador diz que ela tem uma responsabilidade na fiscalização do contrato, e ela diz que ela não tem responsabilidade num determinado momento. Câmara do Rio promove audiência pública para discutir a preservação da floresta do Camboatá, a área apontada pela Prefeitura do Rio para abrigar o novo autódromo da cidade. Até do ponto de vista da prevenção de novas enchentes ali, né, na bacia do rio Acari, é importante a preservação dessa floresta. E o Estádio das Laranjeiras, um dos mais antigos do país, completa 100 anos neste sábado. Não saia daí, a gente volta já. No próximo Rio TV Debate, os desafios da Prefeitura na gestão do meio ambiente. Desde 1988, os municípios são responsáveis pela política ambiental. De lá para cá, o que mudou? Para essa conversa, nós convidamos o vereador Renato Cinco, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal do Rio, e Adacto Ottoni, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu te espero no Rio TV Debate. A gente começa esta edição falando do depoimento das primeiras testemunhas no processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Foram ouvidas 7 pessoas, indicadas pelo denunciante Fernando Lira. Segundo o presidente da comissão, os depoimentos ajudaram a esclarecer parte da denúncia contra o prefeito, que teria renovado contratos com empresas de publicidade sem a realização de licitação. Muitas das testemunhas foram ouvidas como informantes por ocuparem cargo comissionado. O denunciante Fernando Lira Reis, que estava presente, foi convidado a fazer parte da mesa e chegou a elaborar algumas perguntas. Mas, a pedido do advogado de defesa do prefeito Marcelo Crivella, ele não participou da mesa e entregou as perguntas à comissão. O que está parecendo que ele está fazendo as vias do Estado acusador. E isso é ilegal. Eu defiro a sua questão de ordem e peço ao denunciante que possa passar as perguntas para esta comissão para que a gente possa fazê-las. O depoimento do assessor técnico da Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário, Gustavo Coelho Ribeiro, foi o que mais se estendeu. Ele garantiu que o contrato em questão era benéfico para a Prefeitura e apresentou dados comprovando que houve lucro e não prejuízo para o município. Maria Elisa Werneck, subsecretária de Licenciamento e Fiscalização do município, que também foi arrolada como testemunha de defesa, demonstrou indignação com a denúncia. Eu gostaria preliminarmente de repudiar todas as acusações que foram imputadas a mim nesse processo, que caracterizam denunciação caluniosa. Ela disse desconhecer a aplicação de qualquer multa cobrada pela Prefeitura e alegou desequilíbrio econômico-financeiro para a prorrogação do contrato. Após o depoimento, o advogado de Crivella antecipou que irá dispensá-la como testemunha de defesa. O ex-procurador-geral do município, Antônio Carlos de Sá, disse que não teve tempo de analisar de forma satisfatória o contrato de prorrogação por falta de documentos e porque foi o prefeito que determinou urgência para a análise. O que ocorreu em outubro, quando o processo voltou para a Procuradoria para análise jurídica, aí sim houve um pedido do próprio prefeito para que a análise fosse feita da maneira mais célere possível. Mas nada mais, nada além do que normalmente acontece com o próprio prefeito e os vários secretários, quando há processos que são encaminhados para a Procuradoria e o gestor ali, o tempo do gestor, normalmente não é o mesmo tempo do técnico, né? Quer dizer, ele possui e quer pressa na análise, né? Isso é normal. Os trabalhos foram suspensos e retornaram à tarde por volta de 2h30, com a presença do secretário especial do município, Dr. Ailton Cardoso da Silva, que foi ouvido como informante. Durante 20 minutos, ele respondeu às perguntas feitas pelo advogado de defesa do prefeito e pelos integrantes da comissão processante, os vereadores William Coelho, Luiz Carlos Ramos Filho e Paulo Messina.
Durante o depoimento, ele disse que não recebeu nenhum pedido de urgência do prefeito para acelerar o andamento do processo. O senhor sentiu em algum momento pressão direta do prefeito Marcelo Crivella sobre o senhor para que houvesse algum tipo de celeridade no processo? Houve algum pedido específico dele ao senhor chefe de gabinete sobre o processo, para que ele tramitasse mais rápido? O próprio prefeito, ele, pessoa física, fazendo? Não. E digo mais, ainda que isso houvesse, eu estaria muito racional. Me parece um pouco, assim, asinino abdicar de um ingresso de receita de 50 milhões de reais no momento que você não fecha suas contas. As outras duas testemunhas, que também seriam ouvidas, não compareceram e não comunicaram a ausência. Quando encerrou a reunião, o advogado de defesa do prefeito e os parlamentares da comissão falaram com a imprensa. A defesa do prefeito Marcelo Crivella entende que esse processo de impeachment está eivado de ilegalidade, uma vez que, por exemplo, a denúncia, que originariamente era composta por 26 laudas, às vésperas desta audiência, ela foi editada. Ou seja, o denunciante acrescentou mais 37 laudas. Isso configura um aditamento da denúncia e pega a defesa de surpresa. A gente precisa ouvir outras testemunhas até para poder falar nesse sentido, né? Agora, as perguntas, pelo menos as perguntas feitas por mim, presidente, foram meio que repetitivas. Algumas coisas ficaram sem respostas. A própria Maria Elisa, o que gerou dúvida, né, ali é que o procurador diz que ela tem uma responsabilidade na fiscalização do contrato, e ela diz que ela não tem responsabilidade num determinado momento. Então, tudo isso gerou ali uma dúvida que precisa ser melhor esclarecido por eles, né? A minha posição é de observador de todas as respostas que foram colocadas ali, de todas as perguntas que foram feitas pelos membros da comissão, pelo denunciante. A gente se reuniu, conversamos sobre questionamentos, né, de perguntas, e optamos para que o presidente e para que o membro Paulo Messina, vereador Paulo Messina, pudesse fazer as perguntas e a gente passar o máximo de imparcialidade para que a gente possa fazer um relatório isento e transparente. Foram ouvidos hoje todas as testemunhas que foram arroladas pela acusação. Independente de serem testemunhas de acusação, elas foram todas parte, em algum momento, ou quase todas foram parte na tramitação do processo. Então foi muito importante porque a gente pôde ouvir várias mãos que passaram, por onde passaram o processo. Ainda não é possível tomar conclusão. Essa é a primeira audiência de oitiva de testemunhas, né? Haverá outra audiência na segunda-feira e é bem provável que, se houver faltas, haja outras reuniões de oitiva de testemunhas. A comissão processante decidiu que as duas testemunhas de acusação que não compareceram nesta sexta-feira serão novamente intimadas e, caso as duas testemunhas compareçam na próxima segunda-feira, serão ouvidas antes das testemunhas de defesa. Agora é lei. Empresas que prestam serviços de carga devem instalar dispositivo sonoro para alertar motoristas de caminhão sobre caçambas levantadas. CPI da linha amarela realiza reunião de trabalho. Orçamento para controle de enchentes vem diminuindo. É o que mostra o levantamento do Tribunal de Contas do município apresentado à CPI das enchentes. E na sessão Balanço Legislativo, um resumo dos temas discutidos esta semana no plenário da Câmara do Rio. A floresta do Camboatá, em Deodoro, foi tema de uma audiência pública na Câmara do Rio. A prefeitura anunciou que a região vai abrigar o novo autódromo da cidade. Mas um projeto que transforma o local em área de proteção ambiental foi aprovado em primeira discussão na Câmara. A floresta do Camboatá é uma área verde remanescente da Mata Atlântica, um importante biossistema formado por várias espécies da fauna e flora, com exemplares raros e em extinção. Fica localizada no bairro de Deodoro, na Zona Norte. A construção do novo autódromo do Rio de Janeiro no local está sendo criticada por moradores. Eu acho que a construção de um autódromo em cima da floresta de Camboatá vai ser muito prejudicial para todo mundo, para os animais, para as plantas que estão lá,
para todos nós, entendeu? E fora que nós temos sentido um impacto muito grande do desmatamento, da degradação que veio acontecendo ao longo dos anos. Para debater a instalação do autódromo naquela região, foi realizada uma audiência pública presidida pelo vereador Renato Cinco. A Comissão do Colapso Hídrico discutiu um possível impacto ambiental. Olha, a gente está tratando de uma área preservada de Mata Atlântica em baixo relevo, em planície, o que se trata dos trechos mais protegidos e mais raros de remanescentes de Mata Atlântica da nossa cidade. Além disso, a Floresta do Camboatá, ela ajuda na ligação entre o maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca e o do Mendanha, tendo uma importância ecológica ainda maior, sem se falar das espécies de animais e vegetais ameaçados de extinção que existem na região. Então, até do ponto de vista da prevenção de novas enchentes ali, né, na bacia do rio Acaria, é importante a preservação dessa floresta. A permanência da floresta é fundamental para amenizar o clima da região. A urbanização traria prejuízo para a qualidade de vida na avaliação de especialistas. Teria um impacto ambiental grande, né, em função do aumento da temperatura, da qualidade do ar, e principalmente impacto sobre a fauna, sobre a flora. E para nós não se justifica utilizar aquele espaço, uma vez que o Rio de Janeiro tem aí várias opções, inclusive próximas do local, que podem ser perfeitamente utilizadas para fazer. No mês passado, os vereadores aprovaram em primeira votação um projeto de lei que cria a área de proteção ambiental da Floresta do Camboatá. A proposta ainda vai passar por uma segunda votação, antes de ir à sanção do prefeito para virar lei. A Secretaria de Meio Ambiente admite que existem outras alternativas. Existem diversos estudos ao longo do município do Rio de Janeiro que a Secretaria do Meio Ambiente já vinha fazendo. Em termos de unidade de conservação, são mais de 12 estudos de áreas que podem ser usadas como unidade de conservação ou área de proteção ambiental, inclusive essa que nós estamos conversando hoje. As alternativas hoje, em particular para essa área que está colocando, é um tema que ainda não fomos provocados para tal, até porque ele está judicializado no nível estadual e, nesse momento, o licenciamento sendo tratado pelo INEA. E você vai ver no próximo bloco. Estádio das Laranjeiras comemora o primeiro centenário. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Um estudo antropológico revelou o quanto o machismo interfere na oportunidade das mulheres no mercado de trabalho. A repórter Luciana Cabizieri conversou com a autora do estudo, a cientista social Jadna Rodrigues. Qual o principal objetivo do seu trabalho que usou relatos de mulheres que trabalham fora? Eu defendi agora a minha dissertação de mestrado em Ciências Sociais com o tema da minha pesquisa é o que deu errado em sua carreira, ser mulher.
um estudo antropológico sobre a trajetória de mulheres no mercado das agências de publicidade do Rio. E por quê? Eu sou publicitária e eu li uma entrevista, né, que assim, a gente tinha apenas 20% das mulheres na criação e só 6% das mulheres exerciam cargo de liderança. Isso me chamou muito. E como assim, eu sou da publicidade, eu quis trabalhar nesse mercado. Então eu fiz uma entrevista em profundidade com algumas publicitárias para conhecer a rotina, não apenas a rotina de trabalho delas, mas um pouco da trajetória de vida em casa, como é que era o trabalho, como é que era a função, a questão do salarial, os sucessos e insucessos na carreira. E acabou que essa era uma das minhas perguntas, né? O que deu errado em sua carreira? Que eu perguntava o que deu certo e o que ela acha que dava errado. E uma delas me falou, ser mulher. E aí ela apontou vários eixos assim do que diferencia ela como profissional mulher de outros homens profissionais. Inclusive, assim, a gente tem mais uma vez, reforça a diferença salarial, que hoje não apenas na publicidade, mas assim, existem pesquisas que comprovam que o salário das mulheres é 25% menor que o dos homens. Assim, ainda a gente tem uma disparidade muito grande quando a gente vê a representatividade que a mulher tem no mercado de trabalho, que hoje é 55%, a gente tem 55% das mulheres no mercado economicamente ativo e esse número já chegou a 59%, ou seja, é muito expressivo para a gente ainda ter essa realidade dessa diferença salarial tão gritante. O que vem a ser sororidade e por que é tão importante? É uma coisa que você também trata no seu estudo. Pois é, assim, na verdade, eu percebi isso no meu estudo, mas assim, a sororidade, ela é soror, né, que significa, e vem do latim, irmã. Então, assim, se a gente tem a fraternidade, que é do homem, né, do frater, a gente tem a sororidade. Porque a gente é culturalmente educado, nós, mulheres, somos culturalmente educadas, né, para sermos inimigas uma das outras, para termos uma rivalidade entre nós mulheres. E enquanto houver essa rivalidade, essa disputa entre nós mulheres, a gente nunca vai conseguir uma equidade, uma condição melhor para todas nós. Né? A gente tem que trabalhar isso, e a Bell Hooks fala disso muito bem, né? A pesquisadora americana pesquisadora de gênero, ela fala isso muito bem, assim, a gente tem que trabalhar para a gente caminhar num movimento de igualdade, senão o movimento se divide, né? Nós somos iguais e temos que lutar pelos mesmos direitos, não por... Isso é a sororidade, tipo assim, seria a união entre as mulheres. E você trata também de uma coisa que é o machismo, né? O peso disso, dessa rotina de assédio moral, sexual, você também trata um pouco disso. Pois é, nessa pesquisa, assim, a gente, em pleno século XXI, me chamou muita atenção essa rotina de assédio, não só moral, mas sexual, que ainda acontece no ambiente de trabalho, né? E, novamente, eu digo da importância... E a gente precisa falar também de um machismo que vem incorporado. Por exemplo, para nós, de uma geração mais antiga, e para as nossas mães, avós, talvez a gente traz esse machismo, não, ele fez isso, mas isso o homem faz mesmo, o homem é assim mesmo. Não, não é. Então, se você pega as meninas mais novas, o que a gente trazia como não, homem é assim, homem faz, elas já não aceitam mais, né? Então, assim, a gente tem uma esperança muito grande que começa que cada vez mais haja um movimento dessa busca de igualdade, de respeito por nós mulheres, pelo nosso trabalho, pela valorização que a gente tem, pela essa igualdade que a gente busca, né? Agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Agora é com você, Ingrid. O Estádio das Laranjeiras comemorou 100 anos nesse sábado. Tombado pelo patrimônio histórico, o assédio tricolor é um dos maiores orgulhos da torcida do Fluminense. O Estádio das Laranjeiras abriu as portas para o futebol no Rio de Janeiro. Foi aqui que o Fluminense, primeiro clube de futebol profissional do Rio, sediou os jogos no início do século XX. O estádio foi o primeiro a receber partidas da seleção brasileira no país e foi palco da missa de inauguração do Cristo Redentor. O Estádio das Laranjeiras deve passar por um processo de revitalização. A ideia é que o clube volte a sediar jogos oficiais no local. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.